Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui mais uma vez com um papo científico e como eu estou fazendo um curso em neurociência, eu aproveitei para convidar a professora Carla Tiepo para dar uma entrevista aqui para a gente, e ela é professora adjunto da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, e ela dá aula para o pessoal de medicina, da enfermagem e também da fono. E ela vai falar um pouco para nós hoje sobre o sistema dopaminérgico. Então, professora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Joia, muito bom. Então, é um prazer estar aqui com vocês, né, no Papo Científico aí do canal. E para mim esse é um dos temas mais importantes, porque foi o tema no qual eu me debrucei durante a pós-graduação. Eu fiz a iniciação científica a partir do 3º ano da faculdade, já sou formada em veterinária pela Universidade de São Paulo, e no departamento de patologia da faculdade eu iniciei meus estudos sobre o sistema dopaminérgico e mais especificamente sobre a plasticidade desse sistema, como que o sistema dopaminérgico se adapta a diferentes estímulos, né? Então eu comecei meu trabalho usando drogas antagonistas do sistema, eu bloqueava receptores de dopamina com haloperidol e identificava mudanças na reatividade dos animais depois, quando o sistema dopaminérgico era desafiado, né? Era estimulado. E daí eu depois fiz outros modelos de plasticidade, trabalhei com a plasticidade também do uso da reserpina, que é um depletor de dopamina, e também do uso de anfetamina e apomorfina, e também um pouco, fiz alguns experimentos com cocaína também, justamente avaliando como que o sistema dopaminérgico se alterava plasticamente diante do uso crônico dessas substâncias, né? E os estudos têm uma validade muito importante, porque a partir do estudo do sistema dopaminérgico a gente acaba atuando sobre algumas dinâmicas muito importantes para a saúde humana, né? Seja no que tange ao uso e dependência de drogas, seja nas doenças que afetam o sistema dopaminérgico, como esquizofrenia, TOC, ou doenças como Coreia de Huntington, Parkinson, Tourette, que são as patologias que acabam tendo uma intercorrência mais direta sobre o sistema dopaminérgico, né? E aí eu queria dividir com vocês um pouco dessa experiência de laboratório mesmo, porque acredito que vários de vocês são estudantes das áreas da saúde e que podem ter algum interesse em conhecer uma metodologia, conhecer algum tipo de abordagem para esse sistema. Então eu trabalhei muito tempo com um comportamento que chama-se comportamento estereotipado. Como que funciona o comportamento estereotipado? À medida que você vai em animais de laboratório, em ratos especialmente, você vai aumentando a quantidade de ativação do sistema dopaminérgico, é como se o animal selecionasse comportamentos. Então, uma dose pequena de apomorfina, que é um agonista dopaminérgico, ele vai produzir, por exemplo, um aumento na locomoção do animal. O animal aumenta a locomoção e começa a explorar a caixa, mesmo que ele já estivesse ali há muito tempo. Você chegou, o animal está dormindo na caixa, está completamente adaptado. Você dá uma dose de apomorfina, baixa, o primeiro efeito que acontece é o aumento da ativação dele na caixa. Ele começa a andar, começa a rodar na caixa. Muito bem. Depois você aumenta mais um pouquinho a dose de apomorfina, ao invés dele deambular, ele vai parar num determinado lugar e vai começar a farejar só aquele lugar. Depois você aumenta mais um pouquinho, ele começa a lamber uma barrinha de uma gaiola, e ele pode até começar a roer. Então, por que isso está acontecendo com o animal? O sinal de dopamina aumentando justamente vai dizendo para ele assim: olha, busque, procure, dá uma motivação para ele investigar. Aumenta mais um pouco e ele fala: achou. Verifica se é isso mesmo. Fareja e verifica se é isso mesmo. Agora come. E aí ele vai para roer, ele vai até, né, procurar obter daquilo ali um alimento. É óbvio que não tem alimento. É óbvio que tudo isso é absolutamente fictício, a gente está criando essa ficção com a administração exógena da droga, né, provocando esse estímulo exógeno. Só que aí você consegue justamente perceber o sistema dopaminérgico como um seletor de comportamentos. Então, à medida que você vai aumentando a quantidade de dopamina, você tem no sistema do rato, que é relativamente simples,
alguns comportamentos que vão sendo executados à medida que a dopamina vai aumentando. E como que vocês colocam essa dopamina no sistema deles? Aí você pode fazer tanto a injeção subcutânea de apomorfina, né? Subcutânea porque como ela tem uma dinâmica, uma farmacodinâmica muito rápida, se você der ela intraperitoneal, que é como a gente costuma administrar a maior parte das drogas em rato, ela é absorvida muito rápido e metabolizada muito rápido. Então o subcutâneo faz uma pequena reserva ali no subcutâneo e vai absorvendo mais lentamente. A gente consegue ver um efeito ali de 30 minutos e tal. Dá tempo de você ver a dinâmica do efeito. Mas o curioso é que você pode modificar a resposta do animal. Então, por exemplo, se você der um antagonista de dopamina durante algum tempo, 20 dias de haloperidol, de manhã e de noite. Então você bloqueia o receptor dopaminérgico. Sim. E depois você dá a apomorfina, esses animais vão responder mais à apomorfina. Porque ao bloquear o receptor, o sistema plasticamente expõe mais receptores, aumenta os receptores. Então o que significa isso? Deixar o indivíduo em privação, por exemplo, deixar o indivíduo sem o uso de alguma substância que ele está acostumado, que está com vício, ou mesmo privação de diversão, privação de hobby, privação de prazer, de uma forma geral, vai criando uma demanda cada vez maior por aquilo. E aí quando ele experimenta alguma coisa que dá a ele aquele prazer, ele acaba criando um reforço muito maior sobre aquilo. Então isso é muito comum acontecer em adolescentes, que tem uma vida relativamente tediosa, porque sai da infância e chega na adolescência, ele quer mudar os seus convívios e tal. O próprio sistema dopaminérgico está criando um novo momento, uma nova adaptação. E nesse momento ele tem mais dopamina ou menos dopamina nessa transição? Na transição da infância para a adolescência, ele tem uma menor quantidade de dopamina e o sistema é mais sensível, tem mais receptores. O que isso significa? Que ele está justamente naquele momento propício para aprender novos comportamentos. Ele vai praticamente jogar fora tudo que ele sabia sobre a infância, porque os níveis de dopamina dele vão despencar. Então, aquelas coisas que ele fazia na infância já não vão ser mais prazerosas, já não vão ser marcadores de comportamento muito exuberantes, e ele vai acabar tendo a necessidade de encontrar outros estímulos de prazer. Então, é aquela coisa do adolescente que admite comportamentos de risco, que busca coisas que não são lícitas no sentido que a família dele não levou ele para ver, que ele aprendeu com um amigo, que ele vai para balada, que ele bebe, que ele acaba usando uma droga, porque ele na verdade está com aquele seeking, ele está procurando comportamentos de risco para dar conta dessa dinâmica do sistema dopaminérgico. Aí entra o videogame e tal. E a outra dimensão dessa história é que ele passa os dias uma coisa que ele considera tediosa, que é a educação, que é ir para a escola, que ele não consegue ver como valor. É verdade. Então essa dinâmica do adolescente faz com que ele acabe dando valor muito grande para outros aspectos que não aqueles que ele deveria olhar. Né? A sociedade não consegue construir um ambiente motivador o suficiente para o adolescente escolher aprender, se desenvolver como uma ferramenta dopaminérgica positiva. Então esse é um dos desafios que a gente enfrenta hoje com a educação. Né? Mas, da mesma forma como esse sistema fica mais reativo em algumas situações, se você usar uma droga que aumenta a dopamina, quer dizer, se você, não só uma droga, se você usar muito açúcar, se você comer muito carboidrato, se você tiver alimentos com alto valor de gordura, o que vai acontecer? Você vai acabar acostumando o seu sistema com aqueles estímulos e cada vez você vai precisando de estímulos mais vigorosos. E se você ficar abstinente por um tempo, você passa... Quando você fica um tempo, por exemplo, sem comer batata frita, pode parecer uma coisa boba. Sim. Você começa a ter desejo de comer batata frita. Porque o seu sistema está procurando aquilo que ele considera que está faltando no ambiente dele. E tudo isso você pode pôr a culpa no seu sistema dopaminérgico. Por isso ele é muito, muito importante. É muito importante para quem trabalha com comportamento, para quem quer entender comportamento humano, identificar essas nuances do sistema dopaminérgico e investigar um pouco mais sobre ele. Muito interessante, e a gente estava até conversando aqui um pouco antes sobre a Ritalina. Ela entra nesse momento quando está com dificuldade, o adolescente está com alguma dificuldade, a Ritalina precisa entrar nesse momento ou nada a ver? Não, a questão fundamental a respeito da Ritalina é que as drogas psicoestimulantes que aumentam a dopamina,
elas provocam alguns drives de comportamento. Então, na criança pequena, que tem 8 anos, 9 anos de idade, que começa a apresentar falhas no mecanismo de atenção, que a gente vai ser identificado, por exemplo, um déficit de atenção nessa criança, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, por exemplo, você aumentando um pouquinho a dopamina, você ajuda ela a fazer foco, a ter um pouco mais de atenção, você ajuda ela a desenvolver o sistema atencional. E para aquele momento na escola é muito importante. Mas você está correndo um outro risco, que precisa ser muito bem equacionado pelo médico, e é por isso que precisa ter acompanhamento médico. Porque qual é a dose? Quanto que eu tenho que dar de exógeno? Porque quanto mais eu der exógeno, menos o indivíduo produz internamente. Vai ficando dependente daquela administração exógena. Sim. Então, dependendo da forma como está sendo administrado, você se torna dependente daquela substância para poder manter o seu nível atencional. Então, o que a gente faz? A gente trabalha numa dose que a droga ajuda a criança, mas que a criança ainda precisa continuar fazendo esforço para manter-se atenta. A gente não resolve com a droga. Entendeu? Entendi. Então, ela é só uma ajuda para no momento que a criança está ali precisando, que ela não está com um foco adequado. Isso pode acontecer com o adolescente também, e pode até mesmo acontecer com o adulto. Vão ter situações onde o adulto também precisa usar Ritalina. Mas isso precisa ser muito bem avaliado, porque isso se transforma numa muleta que pode vir a ser justamente a vulnerabilidade do indivíduo mais para frente, porque ele vai se tornando cada vez mais dependente daquele fenômeno exógeno, da administração daquela substância, para poder desenvolver um tônus de dopamina suficiente para que ele atinja um comportamento, para que ele consiga realizar alguma coisa, né? Então é muito importante conhecer essa dinâmica e não achar que o efeito de uma substância se resolve nele mesmo. Tipo, eu tomei uma droga e pronto, é isso que interessa, como eu estou me sentindo agora. Não é só isso, eu preciso também compreender que o uso dessa substância nesse exato momento está provocando um estímulo que vai fazer com que o meu sistema nervoso reaja a ele, Sim. adaptando àquela circunstância. Então, o efeito de uma droga não é só naquele momento. Ele tem um efeito também de médio e longo prazo, que é como que o meu sistema vai plasticamente se arranjar para admitir a presença daquela substância com uma certa frequência. Então, nós vamos ter uma adaptação, e essa adaptação que a gente chama de neuroplasticidade vai intercorrer com número de receptores, com a quantidade de neurotransmissor endógeno, quanto que eu produzo daquele neurotransmissor. Então, eu preciso me apropriar bem de tudo isso para compreender essa dinâmica. E é isso que quem prescreve faz, né? Vai estudar o efeito da droga, o efeito colateral, para tentar compreender. Por exemplo, entre Ritalina e anfetamina, a similaridade química é enorme. Elas têm efeitos muito semelhantes. A diferença é que a Ritalina tem uma dinâmica, então ela é absorvida mais lentamente, atinge picos mais lentos e é metabolizada mais lentamente. Então isso tem um efeito plástico menos danoso do que a anfetamina. E pior que a anfetamina tem algum? Tem. Cocaína pior que a anfetamina. Crack é pior que cocaína. Porque o crack é uma forma de cocaína de absorção muito mais rápida. Então, quanto mais rápida for a absorção, quanto mais rápido for o metabolismo, mais perigosa é essa substância para o mecanismo de adição. E mais rápido ele tem essa plasticidade também, para poder ficar dependente. Sim, exatamente. Para acabar, não é que ele não está procurando ficar dependente, mas a dependência fica muito mais próxima, fica muito mais rápida de ser alcançada por essa dinâmica mais insidiosa. A Ritalina praticamente não provoca dependência porque ela tem uma dinâmica menos insidiosa. Mas o que acontece? As pessoas acabam fazendo escalada de dose, porque o efeito vai perdendo o efeito, vamos dizer assim, e isso fica extremamente perigoso. Então, a pessoa que usa a Ritalina, ela tem que estar bem consciente do como que está sendo esse tratamento de uso. Primeiro que é sob prescrição, né? Sim. Sob prescrição. E uma vez que ela entrou, ela tem que também aprender a como não ficar dependente. Então, é uma conversa bem franca com o psiquiatra que está acompanhando a respeito dos efeitos que ela está sentindo. Ela ser bem honesta em relação aos efeitos, porque é o que ela fala sobre o uso. Então, fui lá no meu psiquiatra, contei para ele que eu tenho dificuldade de foco, que eu não estou conseguindo me concentrar, que isso atrapalha o meu estudo, que isso atrapalha o meu dia a dia. Ok, ele me receitou Ritalina, eu vou usar.
Mas quando eu volto lá no consultório, eu tenho que ser muito honesto sobre quando eu me sinto desanimado, o que acontece no fim do uso, de noite como é que eu tô, como é que tá a minha noite, como é que eu tenho dormido. Porque isso tudo vai parametrizar para o psiquiatra a dose, o uso, a adequação da própria substância, se eu vou usar essa ou aquela substância, né? Se eu vou colocar alguma coisa como um antidepressivo, se vai ter alguma outra alternativa para aquele caso específico. E não adianta a pessoa achar que porque ela tem algum conhecimento, porque ela é da área, porque ela tem acesso, ou porque o amigo toma, que dá para tomar sem esse cuidado, né? Os psicofármacos são as substâncias mais perigosas que a gente conhece, porque eles são vendidos de forma lícita, né? Eles não são considerados drogas ilícitas, mas eles têm um papel, um poder de ação no cérebro muito semelhante às drogas ilícitas. E cada cérebro é um cérebro. Que reage muito especificamente. Então precisa do acompanhamento médico por causa disso, né? Mas conhecer sobre o sistema dopaminérgico também é bem interessante para que você escolha no seu dia a dia coisas que são benéficas para ele, que você desenvolva hábitos legais para o seu sistema, né? E não provoque, na verdade, estímulos extremamente viciantes, como altas doses de glicose, ou altas doses de gordura, ou refinamentos, por exemplo, de substâncias, né? As pessoas hoje usam, por exemplo, de forma bastante costumeira, drogas refinadas, né? Sintéticas e refinadas, com alta concentração de substâncias ali. E eu brinco que assim, imagina que você tenha um aparelho, um robozinho muito, muito bem azeitado, muito potente, que pega, por exemplo, uma pecinha diminuta e vai com precisão e encaixa essa pecinha lá numa linha industrial, uma coisa muito delicada. E ao invés de você ir lá, lubrificar, apertar, arrumar, dar tudo que esse robozinho precisa, você passa por ele e dá uma bica nele. Cada vez que você passa por ele, você dá um chute no meio da boca do robô. Ele fala, não, continue fazendo o seu serviço. É o que você faz quando você usa uma substância muito agressiva para o seu cérebro. Você está pegando um sistema super equilibrado, com parâmetros muito arrumadinhos e dando uma bica. Então, tomem cuidado. Não chutem o seu cérebro. Ele é seu melhor amigo. Bem, is my best friend. Bom, gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no canal, pela entrevista, por nos ajudar aí a divulgar esse conhecimento. E se vocês querem conhecer mais, entender mais sobre os assuntos de neurofisiologia, a neurociência como um todo, entra no site da Inédita. Isso, ineditacursos.com.br, ou mesmo no canal do YouTube, que tem vários e vários vídeos lá que vocês podem se divertir, que é o canal da Inédita Cursos. Espero que vocês gostem. Então até a próxima entrevista. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigada.